Estação 1. Condutividade elétrica. Primeiro ligamos o condutivímetro e retiramos o plástico do eletrodo. A seguir lavamos o eletrodo com água deionizada e o secamos com papel absorvente. Após isso, o eletrodo é mergulhado na primeira solução à esquerda da bancada, e com isso seu valor de condutividade elétrica em milisiemens por centímetro é obtido. Esse processo é repetido para o resto das soluções, e obtemos os seguintes valores: 1084 milisiemens por centímetro para o cloreto de alumínio, 1031 milisiemens por centímetro para o nitrato de níquel, 748 milisiemens por centímetro para o sulfato ferroso, 684 milisiemens por centímetro para o sulfato de zinco, 598 milisiemens por centímetro para o sulfato de cobre e 2,36 milisiemens por centímetro para o sulfato férrico. Vale a pena notar que a temperatura ambiente estava a 24 graus Celsius. Estação 2. Condutividade térmica. O experimento consiste em pegar duas placas de metais diferentes com as pinças de madeira para colocar suas extremidades no fogo a partir do bico de Bunsen, com o objetivo de medir sua temperatura a partir do termômetro infravermelho. Esse processo foi repetido 3 vezes. Primeiro colocamos lado a lado as placas de alumínio e cobre, depois as de zinco e ferro e por último uma placa de níquel. Foi um processo simples de ser feito, porém longo, já que para se chegar a uma boa medição da temperatura do metal, tinha que se esperar 3 minutos para o metal esquentar bem, já que eles têm um grande ponto de fusão. A temperatura do cobre foi de 133,6 graus Celsius, a do zinco 80,5 graus Celsius, a do níquel 71,7 graus Celsius, a do ferro 70,7 graus Celsius e a do alumínio 61,7 graus Celsius. Comparando os valores da condutividade elétrica com a desse experimento, se conclui que quanto maior a condutividade térmica de um metal, menor será a sua condutividade elétrica. O mecanismo físico que ocasiona essa transmissão de calor é a condução, pois o fogo transmite energia para as placas, fazendo com que as moléculas de cada um dos metais se agitem e choquem-se com as moléculas que não estão em contato com o fogo. Estação 3. Aparência física dos metais. É um experimento simples. Pegamos apenas uma pequena placa de ferro enferrujada e polimos com a esponja de aço, até o metal apresentar brilho em sua superfície. O brilho no metal acontece, pois quando a esponja de aço incide na superfície do ferro, os elétrons são empurrados para frente e para trás. Este movimento faz com que toda a luz incidente seja refletida. O ferro, que faz parte da classe dos metais, tem em sua composição a estrutura cristalina, e uma das propriedades desse tipo de estrutura é o brilho, também presente nos sais minérios, que também contêm esse tipo de estrutura. Estação 7. Expansão térmica. Esse experimento pode ser dividido em duas partes, mas em ambos verificaremos que o diâmetro de um buraco presente em uma placa de alumínio aumentará conforme entra em contato com o calor, pois quanto mais calor, mais agitação das moléculas, assim dilatando aos poucos o material. Na primeira parte, primeiro verificamos que o buraco na placa de alumínio media 18,09 mm. Em seguida, pegamos duas pinças de madeira para poder pegar a placa de alumínio e aquecê-la com um bico de Bunsen de forma segura. Assim, percebemos uma dilatação na placa e a medimos. Por fim, colocamos a placa embaixo da torneira para que caísse água mais fria em cima do material e ele se contraísse novamente. A segunda parte do experimento era similar à primeira, mas nós também testamos, após a placa ser dilatada, se uma bola de gude, que media 19,05 mm, poderia passar pelo furo da placa agora dilatado. A dilatação ou expansão térmica é caracterizada pelo aumento das dimensões de um corpo decorrente de uma certa elevação na temperatura. Os sólidos podem ser divididos em três tipos: a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Na dilatação linear, leve em consideração a dilatação ocorrida em apenas uma dimensão, como em um fio. A dilatação superficial leva em consideração a dilatação ocorrida em duas dimensões, tal como na superfície de um corpo.
Como exemplo, temos uma chapa de metal, como está acontecendo nesse experimento. A dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões e tem como resultado o aumento do volume de um corpo, tal como ocorre em uma barra de metal aquecida. Como um exemplo mais aprofundado de dilatação, podemos citar os trilhos de um trem, que podem entortar devido à variação na temperatura, já que os metais utilizados na fabricação dos trilhos têm um alto coeficiente de dilatação. No entanto, esse problema pode ser amenizado com a utilização de juntas de dilatação.